Iniciando mais o acompanhamento mensal, vamos falar sobre o CPTS, fundo de CRI da Capitânia, que já já vai virar um multi-estratégia, né? Inclusive, ele está em votação. Acho que eu não sei se acabou já, pelo menos não saiu nenhuma documentação sobre isso, mas dificilmente não vai deixar de acontecer. Fiz alguns vídeos explicando a questão da Assembleia, a questão da taxa de performance. Lá vocês podem pegar aí na playlist que vocês vão ver. E eles não falam absolutamente nada nesse relatório. Cara, é impressionante. Relatório de outubro de 24. Fundo está ainda negociando com um baita deságio, né, se a gente for ver. E se a gente for pegar aqui no mercado hoje, deixa eu pegar quanto que tá o CPTS. Fechou o CPTS. 6,75. Caraca, caiu pra caramba. 6,75. Se a gente for pegar aqui, deixa eu fazer a continha aqui. 6,75 dividido por 8,63. Caraca, 22% de deságio. E ele reduziu 10 centavos, né? Esse negócio do base 10. 1 centavo, que na verdade é da mesma coisa, né? É 10 centavos, 1 centavo de pagamento. Vamos fazer as contas aqui. Deixa eu só ver 6,75, né? 0,062 vezes 12 dividido por... Putz, esqueci. É 6,75, né? 6,75. 11% ao ano, ainda não está dando 1% ao mês, né? Então já eu não duvido nada que o fundo caia para poder pagar 1% ao mês, né? Obviamente se fosse nesse aqui seria, mas nesse aqui não. Bom, vamos lá. A gestão ainda mantém a mesma estratégia de reciclagem, isso aqui está todo o relatório. Carteira de recebíveis foi remarcada com a abertura da NTNB, de forma que a marcação da carteira foi para 8,7, de 8,17 de IPCA para 8,37, ou seja, um aumento aí de 0,2%. Dividendo de 0,62, foi uma queda aí, já era meio previsto que isso ia acontecer. Compra definitiva 40 milhões, IPCA mais 8,57, venda IPCA mais 8,01, pelo menos aqui eles cumprindo com o que eles estão falando, que é a questão do aumento do carrego do fundo. Resultado diz, basicamente o que eles pagaram de dividendo foi o que eles geraram de resultado. A alocação hoje é 65% de CRI, 30% de fundo imobiliário, que na verdade esse acho que é o grande motivo, porque a Capitânia nunca gostou muito de ser um fundo raiz, papel raiz, então já vão mudar de uma vez, né? Bom, parte de macro aqui, né? Vamos falar sobre o resultado do mês. Falando aqui a questão que eles ainda... isso é de fato, né, considera que há muito fundo com desconto, principalmente tijolo, que é a grande parte da carteira do fundo. Rentabilidade negativa, principalmente considerado ao pagamento do mês passado. No mês atual, a marcação da carteira de venda definitiva foi de IPCA mais 7,38 e as vendas IPCA mais 7,10, ou seja, uma valorização do patrimônio. Porém, prejuízo. E aí vocês já vão entender o porquê, embora vocês já tenham visto nos vídeos anteriores o porquê disso. Não da Capitânia, mas do IRDM, eu já expliquei sobre isso. Deixa eu ver aqui. Olha só que interessante, pessoal. O fundo está praticamente na mesma taxa das NTNBs. Ou seja, é ultra do ultra high grade aqui nesse caso, né? De fato, isso também talvez este seja o principal motivo, além, obviamente, da questão da gestora, da queda da cotação, né? Porque ele precisa, para ele pagar mais, ele vai ter que cair a cota, não tem jeito, né? Aqui a parte das compromissadas, né? Pessoal, aqui é impressionante, porque a gente vem falando mês após mês que esse ir embora, aí que é o ponto que eu falo para vocês, acho que já há um bom tempo, não é de longe o principal problema do fundo. De longe não é, e sim o falta de giro, que ele não consegue girar na carteira, e vocês já vão ver o porquê que ele não consegue girar na carteira. Mas esse é o ponto que me chama mais atenção. Praticamente todo mundo fala das compromissadas. Mas o grande problema das compromissadas não é de fato o resultado em si,
que a gente vê que continua positivo. Mas eu fiz, acho que foi o mês passado, eu fiz uma tabelinha do quanto que o fundo vem perdendo mês após mês, o resultado todo que ele conseguiu lá atrás. E aí eu pergunto, já não estava na hora de encerrar isso? Eu sei que não é simples, tá? Mas eu acho que o fundo já perdeu a oportunidade para resolver isso. Na minha visão, eu acho que o grande problema não é nem o resultado que mostra-se um resultado positivo ainda, mas o problema está no ainda. Eu entendo a passividade para resolver isso, ou a falta de preocupação, não sei. Sei lá, eu entendo que o fundo já poderia ter resolvido isso. Já poderia ter incluído CDI na carteira. Por que não coloca CRI e CDI na carteira? Mantém tudo IPCA. A gente vê um monte de fundo aí trabalhando, acho que foi, eu não sei se foi hoje ou ontem que, na verdade foi hoje que eu gravei, mas eu não sei quando que saiu o vídeo do AFHI, mostrando que a gestora ela está comprando mais CDI exatamente para capturar ganho de curto prazo. Por que o CPTS não faz isso? Eu não consigo entender isso. Não consigo, sinceramente, eu não consigo entender. E aí a gente pega essa tabela aqui, deixa eu ver aqui a parte de distribuição. Essa tabela aqui, a gente vê que o fundo, mesmo ele tendo aqui, ó, o fundo teve a parte de taxa de marcação 7,38 e a taxa de venda 7,10, ou seja, ele tem um aumento no patrimônio. Porém, por que gera o prejuízo? Por causa da taxa de aquisição. Porque mesmo a taxa de venda sendo menor do que a taxa de marcação, ainda é maior do que a taxa de aquisição. Então você tem prejuízo. Você tem um aumento no patrimônio, mas você tem um prejuízo na realização da venda. Entenderam? Eu já expliquei isso, acho que nos vídeos do ERDM, se eu não me engano. Então, esse é o grande problema, porque as taxas que o fundo tem são baixas e são CRIs antigos. Para ele girar a carteira nesse momento é muito difícil, então é só prejuízo atrás de prejuízo. E também a única maneira que ele tem para destravar a inflação é ou a amortização ou as vendas. Então ele acaba destravando um pouco de resultado, mas tomando prejuízo acaba ficando elas por elas. Então é isso, pessoal. A gente vê aqui, né, que o fundo, aqui a gente vê que o fundo gerou um resultado bom esse mês de CRI, né? Foi interessante o resultado, mas basicamente ele veio de atualização monetária. Aqui a gente vê a atualização monetária no resultado da negociação. Esse aqui são os ganhos com a inflação acruada. A gente vê que foi muito pequeno em relação ao mês passado. Lembra que julho foi uma pancada, né? 20 milhões. E aí o fundo gera um resultado bem menor do que o do mês passado. Não tem mais reserva, então ele tem que pagar o que ele gera. Não tem muito o que fazer. Então hoje, basicamente, o CPTI está pagando para existir. Por isso que eu acho que eles demoraram para resolver a questão de compromissada, que seria... E a gente fala aqui, pessoal, olha só de quanto que tem de despesa financeira. A gente está falando de 2 milhões. 2 milhões é bastante coisa. Era coisa que o fundo pelo menos poderia estar pagando quase um centavinho, um pouco mais de um centavinho aí por mês, só por causa da questão das compromissadas. E você vê que, comparado com o restante, é muito pouco. Mas é um muito pouco que vem acumulando com o passar do tempo. E eu já mostrei isso para vocês. Eu até cheguei, acho que foi no vídeo passado que eu cheguei a comentar isso, que tem o banco tá dando risada com o CPTS. Porque a despesa financeira vai pro credor, né? Bom, só mais um ponto que eu queria chamar a atenção. Por que a Capitânia não fala nada sobre isso? Né, os fundos, aqui obviamente são a posição dos fundos, mas ele tem uma posição SPVJ. Por que ele não comentou sobre a amortização nesse mês? O quanto que ele recebeu, que é uma amortização extraordinária. Por que ele não falou nada? A gente não consegue ver nada aqui na questão de resultado com fundo imobiliário, né? Não teve nenhuma questão maior aqui. Estranho, né? E ele tem essa posição no SPVJ. Bom, Capitânia, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e torcendo para que... acho que esse aqui foi o terceiro vídeo que eu gravei da Capitânia, né? Torcendo para que... Eu não sei se é a gestão cair na real ou escutar um pouco o mercado. Eu não estou muito preocupados porque é uma gestora tão grande que... E também com a participação da XP, né?
Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.